Bem-vindos a mais uma análise aqui no The Deep Dive. Hoje, olha, temos um texto que dá que pensar. De 2019, do Edson Zogby. Chama-se O Entrelaçamento de Tendências como Acelerador da Inovação. Olá, sim, um título já por si bastante sugestivo, não é? Promete ir fundo. Exato. E a nossa ideia aqui é mesmo essa: desconstruir o argumento central. O Zogby defende que, para inovar hoje em dia, não chega a olhar para as tendências como coisas separadas. Pelo contrário, temos de ver a teia, a rede complexa que elas formam juntas. Queremos perceber como é que esta visão em rede pode mesmo acelerar novas ideias. E o que é que isso implica na prática? É isso mesmo. O ponto de partida dele é forte, acho eu. Diz que aquela maneira antiga de identificar tendências, uma aqui, outra ali, talvez agrupar as mais parecidas, pronto, isso já não serve. Já não chega, sim. Ficou complexo demais. Agora, as tendências interagem, influenciam-se umas às outras, é uma dinâmica constante. E isto é alimentado por quê? Mudanças sociais, demográficas e, claro, a tecnologia. Precisamente. O texto é quase, diria, um desafio ao pensamento linear que muitas vezes domina a inovação. Sem dúvida. Zogby basicamente diz: essa abordagem simples, linear, impede-nos de ver as conexões que realmente importam. O valor já não está em seguir uma linha reta, mas sim em navegar e perceber a complexidade desta rede. É um convite a mudar a forma como olhamos para o futuro. Vamos ver como é que ele desenvolve isto. Ok, vamos então a isso. O centro da questão para ele é mesmo este: a prática antiga de isolar tendências ou de as juntar só por afinidade óbvia é insuficiente. Ele insiste que, na complexidade de hoje, as tendências funcionam em rede, como um sistema, tudo ligado. Já não dá para analisar só uma peça do puzzle sem ver como ela encaixa e afeta as outras todas. Exato. É uma visão sistémica. E ele aponta os motores disto: as necessidades e desejos da sociedade, que estão sempre a mudar, o impacto do crescimento da população e, claro, o avanço tecnológico, que é galopante. E ele faz uma nota curiosa Sim, eu reparei nisso. sobre o crescimento psicológico ser muito mais lento que o tecnológico. Mas pronto, isso ficava para outra conversa, talvez. Foquemo-nos na rede. Sim, essa diferença de velocidades é fascinante. Mas, voltando à rede, o que me parece interessante aqui é como esta visão reflete mesmo a estrutura do nosso mundo atual. É verdade. Poder mapear essas influências cruzadas. E o Zogby argumenta que é aí, nessas interseções, nestes cruzamentos que não estávamos à espera, que estão as oportunidades mais ricas para a inovação a sério, para a disrupção. Certo. Deixa de ser tanto sobre prever o futuro e passa a ser mais sobre perceber a dinâmica do presente, como as coisas se ligam agora. E é aqui que a coisa fica mesmo interessante, porque ele não fica só na teoria, pois não? Não de todo, ele dá um exemplo. Para tornar isto do entrelaçamento mais palpável, ele usa um exemplo que é quase radical, mas muito ilustrativo. Começa com algo que todos nós vimos acontecer. Sim, o WhatsApp. Os mais jovens a usarem cada vez mais o WhatsApp e a deixarem as chamadas de voz tradicionais. Parece uma coisa social relativamente pequena, não é? Uma mudança de hábito. Mas o Zogby puxa ao fio e mostra como essa simples mudança leva, por exemplo, os contact centers a terem de mudar tudo, a migrar o atendimento de voz para as plataformas de chat. O que foi uma transformação enorme para essas empresas. Enorme. E ao mesmo tempo aquela coisa de ter vários cartões SIM para poupar nas chamadas entre operadoras. Sim, lembro-me disso. Fica completamente obsoleta. E isto, continua ele, pode até reforçar a ideia de que precisamos ter as mãos livres no carro, a atenção focada. Aumentando a pressão para a condução autónoma. Exatamente. Mais investimento em carros autónomos, vistos como mais seguros. Parece um salto, mas ele defende que são elos da mesma cadeia. E não fica por aí, pois não? Não, ele estica mesmo o argumento. E se esses carros autónomos não precisassem de rodas? E se fossem, tipo, drones autónomos de transporte pessoal? Aí já entra quase na ficção científica, mas vá. Sim, mas a ideia seriam mais rápidos, talvez mais eficientes em termos de energia e podiam tornar obsoleta grande parte das estradas que temos hoje que dependem do petróleo. Uma mudança de infraestrutura brutal. E isto, segundo ele, podia abrir caminho a um transporte público totalmente novo. Rápido, confortável, prático, sustentável. Baseado nesses drones. Uma visão futurista, sim, mas que ele usa só para ilustrar o ponto.
Certo, o objetivo não é dizer que vai ser exatamente assim. Claro que não. Ela até admite que o exemplo é construído para ser simbólico, para mostrar o quão interligado tudo pode estar. E até sugere que a melhor forma de visualizar isto é inseria num texto, mas num mind map. No mapa mental, sim, onde se vissem as conexões, os cruzamentos. Exatamente. Sem dúvida. O poder do exemplo não está tanto na probabilidade de cada passo acontecer exatamente como ele descreve, Certo? mas na forma como ilustra o princípio. Uma mudança que parece pequena, num nicho específico, a comunicação dos jovens pode, em teoria, criar uma onda de choque que afeta múltiplos setores. Telecomunicações, atendimento ao cliente, automóvel, urbanismo e energia. É impressionante pensar assim. É uma demonstração do potencial exponencial das interligações. E E levanta a pergunta-chave para quem quer inovar. Como é que nos podemos tornar mais sensíveis a estas conexões? Onde é que, na nossa área, pequenas mudanças podem estar a gerar estas ondas que ainda não estamos a ver? O Zogby desafia-nos a procurar esses fios invisíveis. Então, ok, juntando as peças, o que é que isto significa na prática para a inovação? Segundo o Zogby, este cruzamento de tendências, esta visão em rede, é o que realmente potencia a inovação. Sim, é o catalisador. E a razão é simples, obriga-nos a juntar e a processar informação de áreas muito diferentes, de vetores sociais, de indústrias, de serviços que tradicionalmente se calhar nem falavam entre si. É como forçar conversas inesperadas entre ideias. E se levarmos essa lógica mais longe, o Zogby até especula como é que isto podia mudar os próprios ecossistemas de inovação. Como assim? Ele lança a ideia de que as incubadoras de empresas, por exemplo, podiam deixar de ser só um apoio periférico e tornar-se o centro, o coração dos negócios. Interessante. Não pense um sítio para startups isoladas, mas um ambiente pensado para interação massiva entre diferentes empresas, ideias, projetos. Um caldeirão de onde a inovação surgiria de forma mais orgânica. Faz sentido. Ele contrasta isto com duas coisas. Por um lado, um modelo tradicional onde muitas empresas ainda trabalham em silos, não é? E acabam por desperdiçar recursos e tempo porque não há essa polinização cruzada de ideias. Verdade. Por outro lado, ele olha para as redes colaborativas que já existem, mas acha que ainda são muito embrionárias. Como assim embrionárias? Na visão dele, muitas vezes estas redes só recebem inputs inovadores já prontos, de fora. Ele dá exemplos, um componente que vem da Índia para a HP ou software do Uruguai para a Cisco. Para ele, a verdadeira força estaria na interação contínua, dinâmica, dentro de um espaço partilhado como essa incubadora, o RAV. Ok. Onde as ideias pudessem chocar, misturar-se, evoluir em tempo real. Exatamente. Antes mesmo de serem produtos prontos. A inovação a acontecer no processo de interação. Essa ideia de colaboração intensa leva-nos a outro ponto que o Zogby recupera de algo que ele disse antes, não é? Sim, ele partilha uma previsão que fez numa conferência em Lisboa já em 2008. É interessante ele revisitar isso. E o que é que ele previu? Que a espionagem industrial, aquela coisa antiga de roubar segredos, ia tornar-se obsoleta. A sério? Porquê? A lógica dele era que as redes colaborativas, se fossem bem estimuladas pelas empresas, seriam muito mais rápidas e eficazes a gerar inovação realmente nova. A vantagem competitiva deixaria de estar no segredo e passaria a estar na capacidade de colaborar abertamente. Uma ideia forte para 2008. Sem dúvida. E ele acha que isso aconteceu? Ele argumenta que sim, em grande medida, mas há um mas importante. Qual? Aconteceu principalmente nas megacorporações. As grandes multinacionais, com muitos recursos, conseguiram criar e gerir estes ecossistemas de colaboração complexos. Mas as PMEs ficaram de fora. Exatamente. O tecido empresarial mais vasto, as pequenas e médias empresas, ficou largamente para trás. Faltaram-lhes os meios, capacidade informática, pessoas dedicadas, dinheiro para entrar e aproveitar esta dinâmica de rede. Isso é uma falha importante no sistema, não é? É uma constatação crucial, porque as PMEs são muitas vezes a fonte da agilidade, de muita inovação. Se elas ficam de fora disto, perde-se muito potencial. E o Zogby sugere alguma solução? Sim, ele não fica só no diagnóstico. Propõe uma solução concreta. Concentrar as inteligências destas PMEs inovadoras em espaços físicos partilhados, nos coworkings. Mas não um coworking qualquer. Então qual é a diferença? A ideia dele é combinar o melhor de dois mundos. A proximidade física, a interação espontânea que se tem numa incubadora, com as ferramentas de colaboração virtual e o acesso a redes globais que a tecnologia os permite. Um modelo híbrido. Ok, percebo. Físico e digital juntos.
Exatamente. Ele até tem uma visão quase imobiliária para isto. Pegar em grandes galpões industriais, se calhar abandonados, e transformá-los nestes hubs. Espaços confortáveis, inspiradores, com tecnologia, mas, e isto é chave, acessíveis. Ele usa o termo low cost. Para que as PMEs possam mesmo usar. Precisamente. O objetivo final destes espaços seria capacitar estas empresas a agarrar as tais tendências entrelaçadas e, a partir daí, criar e viabilizar novos produtos e serviços. E esta dupla ação, criar e viabilizar, é para ele a definição mais prática de inovação. Falando em dâncias profundas, ele também toca num vespeiro, não é? A propriedade intelectual. Sim, ele não tem medo de ir a esses temas. Recorda um artigo dele de 2004, com um título muito provocador: Os direitos autorais estão em extinção. Uau! Ele admite que era um tiro no pé, sendo autor. Sim, mas que via isso como uma tendência imparável, que segundo ele se confirma todos os dias na era digital, a erosão dos direitos de autor tradicionais. E ele estende isso às patentes. Ele levanta a hipótese, diz que algo semelhante pode vir a acontecer com as patentes, talvez de forma mais lenta ou diferente. Admite que as patentes têm mecanismos de controle mais fortes. Mas a simples sugestão de que o paradigma da propriedade intelectual, como o conhecemos, pode estar a mudar, é significativa, dentro da tese dele sobre colaboração e redes. Sim, porque mexe com a forma como se recompensa a inovação. Exatamente. Acho que a mensagem aqui é um alerta. Ele não está a dizer que inovar deixou de valer a pena. Muito pelo contrário, parece acreditar que é mais vital que nunca. Ok. O que ele sublinha é que as regras do jogo mudaram, radicalmente. A forma como se inova hoje, colaboração, partilha, acesso à informação em rede, é muito diferente. E por isso, os modelos tradicionais de recompensa e proteção também podem estar a ficar desajustados. A imagem da garagem do Bill Gates. Serve precisamente para marcar essa distância. Aquela era de génios isolados a criar impérios do zero, se calhar já passou. Ou pelo menos não é a única forma, nem talvez a principal. Entendido. E isto liga outra vez à definição dele, criar e viabilizar. Não basta ter a ideia, o criar, é preciso conseguir pô-la em prática, torná-la sustentável, o viabilizar. E isso hoje faz-se num ecossistema muito mais interdependente, colaborativo e talvez com fronteiras de propriedade mais fluidas. Portanto, a capacidade de adaptação torna-se crucial. Tão ou mais importante que a ideia original, talvez. Adaptar-se a este ambiente de redes, de colaboração, de modelos de negócio flexíveis. Ok, então resumindo, a grande mensagem do texto do Zogby parece ser esta necessidade urgente de mudar a forma como olhamos. Deixar de ver pontos isolados, as tendências e começar a ver a teia, a rede. Mapear as interconexões. E perceber essas dinâmicas complexas, essas influências mútuas, é aí que está a chave para inovar hoje. E a ideia dele das incubadoras e coworkings como catalisadores para que as PMEs entrem neste jogo colaborativo parece uma pista muito concreta. Sem dúvida. É uma proposta prática e talvez o pensamento final que isto nos deixa, algo para ficarmos a pensar, é mesmo sobre o futuro da recompensa pela inovação. Desenvolve lá isso. Se o Zogby tem razão, e a colaboração aberta e o entrelaçamento de ideias são cada vez mais a norma, e se os modelos tradicionais de proteção, como direitos de autor e talvez até patentes, estão a enfraquecer, Sim. então que novos mecanismos podem surgir? Como é que nós, como sociedade, vamos continuar a incentivar e a recompensar quem cria e viabiliza novas ideias neste novo paradigma? Especialmente fora das grandes empresas, não é? Exatamente. Como é que os indivíduos, as startups, as PMEs garantem que as suas contribuições para estes avanços, que são muitas vezes coletivos, são reconhecidas e valorizadas? Fica a questão aí aberto. Como será a economia da inovação nesta era de interconexões que o Zogby descreve? Uma excelente questão para terminar. Deixa-nos a pensar. Pois deixa.